Olá, alunos. Vamos estudar? Estamos diante de duas frases. Leia-as e analise qual frase está gramaticalmente correta. A primeira. O menina está arrumada. A segunda. A menina está arrumada. Obviamente que todos irão responder a segunda frase. A menina está arrumada. A primeira parece estrangeiro aprendendo a nossa língua. O menina, ele não sabe diferenciar. Mas nós, como falantes nativos, da nossa língua portuguesa, sabemos que já começa com o artigo a, automaticamente nós conseguimos fazer essa concordância. A menina, o menino. Diante dessas duas frases, nós iniciamos o assunto de hoje, que é sobre concordância. Olha o nome, concordância. Concordar alguma coisa com alguém. Então, o que é a concordância? É o modo pelo qual as palavras alteram as suas terminações para se harmonizarem a outras palavras. Então, existem algumas palavras que elas vão mudar as suas terminações simplesmente para concordar com alguém. A isso nós chamamos o nome de concordância. Há dois tipos, a concordância nominal e a concordância verbal. Primeiramente, a abordagem será sobre concordância nominal. O que é a concordância nominal? Antes de continuar apresentando aí o conceito, eu vou especificar, esclarecer a questão de nome, nominal. Nominal vem de nome. O que seria o nome nesse assunto? Seria o substantivo. Na nossa gramática, há as classes gramaticais. Então, cada palavra ela é classificada. Isso aqui é um artigo, isso é um pronome, isso é um substantivo, isso é um verbo, é uma preposição. Então, as palavras elas vão se agrupando em blocos diferentes e vão sendo classificadas. A isso nós chamamos de classes gramaticais. Então, tem a classe dos artigos, dos pronomes, dos substantivos. E o que é o substantivo? Relembrando aí. O substantivo é aquela palavra que vai dar nome a todos os seres, inanimados e inanimados, com vida ou sem vida. Então, tudo, tem uma palavrinha aqui. O que é isso? Isso aqui é um computador, é um substantivo. Isso aqui é um mouse, é um substantivo. Isso é um telefone celular, é um substantivo. Então, isso aqui são tipos de substantivo. Há uma classificação, de substantivo. O substantivo concreto, que eu falei, dei alguns exemplos agora, computador, celular. Há o substantivo abstrato, que você não vê, mas você sente. Exemplo, raiva, rancor, carinho, afeição, respeito. Isso são sentimentos, e é classificado como substantivo. Então, substantivo é a palavra que dá nome, por isso nominal. Quando você escutar em concordância nominal, automaticamente vem a palavra substantivo na sua cabeça, tá bom? Então, substantivo é a mesma coisa que nome, porque eu vou dar nome às coisas. Então, voltando ao conceito, é a concordância entre o substantivo, o nome, e os elementos que a ele se refere, tais como artigos, pronomes, substantivos, numerais. Então, eu tenho aqui o centro das atenções, que é o substantivo. E as outras classes, como os artigos, os pronomes, os substantivos, eles vão ter que mudar a sua terminação para combinar com o nome a que eles estão se referindo. Voltando à frase, o substantivo aqui é menina. Tá? O que é isso? Se eu dei o nome de menina. Então, eu tenho um artigo. Esse artigo, eu tenho um artigo determinado, o, a, os, as, e o indeterminado, uns. Aí, o artigo vai fazer o quê? Ele vai concordar com o substantivo, que é o nome aqui, menina. Então, se fosse
menino, aí o artigo seria o menino. Se fosse meninos, aí o artigo seria meninos, tá bom? Menina, o artigo é a. Se fosse no plural, meninas, o artigo ia alterar para concordar com o nome que é o substantivo. Aí eu coloquei aqui, né, um cartoon, que aí eu tenho o substantivo, que é representado, aí podem ver as pernas, né? Representa a figura de uma mulher, e o substantivo, ele representa a figura, parece uma terapia de casal, né? E aqui nós temos o terapeuta. E aí, lembram, né, que o adjetivo, o pronome, o substantivo, eles vão ter que alterar para concordar com o substantivo, que nesse momento é a essência da análise. Aí a mulher, né, ela reclama, o problema é que ele nunca concorda comigo. Realmente, não é o substantivo que vai concordar com o adjetivo. É o adjetivo que vai ter que concordar com o substantivo. Isso parece um tanto machista, né? Mas não é por aí, tá bom? É só uma charge para ajudar no entendimento do que é a concordância nominal. Espero que tenha ficado claro. Concordância nominal, você vai ter que concordar, né, o artigo, o pronome, o adjetivo, o numeral, o advérbio com o substantivo. Então, para eu concordar, às vezes eu vou ter que mudar o meu ponto de vista, eu vou ter que mudar as minhas terminações. Coloquei uma tirinha aqui, e aí um cara chega com outro e diz: seu nome não é o nome, Osmar. É um erro de concordância. Como assim é um erro de concordância? Porque se Osmar, a gente entende que mar, né, estaria no plural. Então seria os mares. Ou então, se está mar no singular, o artigo vai ter que combinar com o substantivo. Então seria o mar, não os mares. Aí por isso que ele disse, o nome não é o nome, ele é um erro de concordância. Ou é o mar, ou são os mares. Aí ele chega com o outro, né, deve ser meu professor de língua portuguesa, chega com o outro e fala, qual é o seu nome? E o seu? Aí ele fala, Humberto, né? Aí, ele é um numeral. Então, ele vai ter que concordar com o pronome. Se for casas, aí seriam 2 casas, né? E aí o cara fica com medo, já fala 2 Berto. Mas aí teria que ser 2 Bertos, né? Também para fazer a concordância. A regra geral eu já adiantei, né? O artigo. Artigo é aquela palavrinha que define se é masculino, feminino, se está no plural ou no singular. O numeral, que diz a quantidade, 1, 2, 3 casas, 2 livros. O adjetivo é aquela classe gramatical que ele dá qualidade, ele qualifica o substantivo. Então, quando você diz para alguém, eu vou te adjetivar, significa que você vai dar as qualidades dessa pessoa. É uma pessoa estudiosa, educada, uma pessoa empática. Então, eu estou qualificando. Pessoa é o substantivo, aí eu vou dar os adjetivos. Pessoa simpática, pessoa humana, pessoa intelectual. Então, o adjetivo ele tem essa função de qualificar. O pronome, como a palavrinha já diz aqui, nome, pronome. É uma classe gramatical que eu substituo o nome para eu não tornar o meu texto repetitivo, né? Dando assim a ele objetividade. Então eu digo assim, os pronomes, há vários, tá? Os pronomes do caso reto, exemplo, eu, tu, ele, nós, vós, são os pronomes do caso reto. Pronome do caso oblíquo, que são os mais bonitos, né? Mais elegantes. Eu, aí seria o oblíquo me. De tu, o oblíquo seria ti. De ele seria o, as, lhe. Então é quando tu dizes assim, eu o vi. Então esse o, ele está substituindo
alguma palavra. Então, ontem eu fui ao shopping e encontrei com o seu pai. Seu seria um pronome possessivo. E aí eu o interroguei. Esse o, ele é um pronome oblíquo, para você não falar eu interroguei ele. Aí você torna o teu texto mais elegante. Eu o interroguei. Então, em vez de você falar ele, você substitui. O pronome, ele é a palavra que ele vai substituir o nome para eu não deixar meu texto repetitivo. Exemplo, eu peguei um livro. O livro estava rasgado. Eu peguei o livro. Ele estava rasgado. Tá? Então, regra geral, o artigo, numeral, adjetivo, pronome, eles vão concordar com o substantivo a que eles estão se referindo. Eles vão concordar em duas situações. Primeiro caso, quanto ao gênero, se é feminino ou masculino, como tinha lá, menina, então o artigo seria a, tá bom? Se for menino, o artigo vai ser masculino, o. E aí ele também vai concordar em número, singular e plural. Aí tem um caso aqui, menina, bonita. Tá? Então, aqui eu estou concordando mas em gênero. Menino, tá? O gênero oposto de menina é menino. E aí, se é menina, o adjetivo aqui vai ser bonita. Se é masculino, o adjetivo aqui vai ser masculino. No plural, ele vai aqui gênero e agora é o plural. Meninas bonitas, meninos bonitos, tá? Então aqui eu tenho singular e aqui eu tenho plural. Aqui eu tenho feminino e aqui eu tenho masculino. Então aqui é o nome menina e esse aqui é um adjetivo. Lembra que o adjetivo ele vai concordar tanto em gênero quanto em número, tá? Aí essas palavras que elas mudam, elas se alteram para fazer essa concordância, elas são mais, elas cedem mais as coisas, né, para concordar, nós chamamos essas palavras de invariáveis. Elas mudam. Variar seria mudar, né? Variação do tempo significa mudança do tempo. Então essas palavras, elas são palavras variáveis, elas mudam, né, conforme a situação, elas vão se adaptando às situações. E porque existem as palavras que elas são invariáveis, elas não mudam de jeito nenhum, independente da situação. Lembrem disso, porque nós iremos precisar dessa informação mais tarde. Aí eu tenho aqui alguns exemplos, mas eu vejo que já ficou compreensível para vocês. A menina estudiosa. A é artigo, menina é substantivo e estudiosa é adjetivo. Então, vejam que o artigo e o substantivo, aqui o artigo e o substantivo, eles vão concordar com o substantivo a que se refere. E em gênero, aqui em número, né, tá em singular, a menina estudiosa. Então, se é menina no singular, o artigo vai estar no singular e o adjetivo a que se refere a esse nome também estará no singular. A mesma coisa aqui no masculino e aqui a mesma coisa no plural. Casos especiais. Pensaram que era só isso? Até então estava muito fácil, né? O que é concordância nominal? Quando algumas classes gramaticais, né, alteram sua terminação para concordar com o nome a que se refere. Mas nós temos os casos especiais. Alguns casos para vocês, tá bom? Há casos particulares quais devemos estar sempre cautelosos. Veremos alguns exemplos. Primeiro caso, quando há mais de um substantivo. Então, na frase, eu vou colocar 2 substantivos. E eles estiverem no singular e forem do mesmo gênero, 2 substantivos masculinos, 2 substantivos femininos. O adjetivo ficará no singular. Então, lembra que o adjetivo é aquela coisa que qualifica, que dá as qualidades. Então, se eu tenho 2 substantivos do mesmo gênero, o adjetivo poderá ficar no singular ou no plural. Exemplo, eu tenho aqui Roberto mostrou o quê? Uma paciência e uma coragem. Então, qual é a análise aqui? Paciência
é um substantivo abstrato feminino. E coragem. Bom, então eu tenho aqui o sujeito, tá? Um sujeito próprio aqui, que é o Roberto, nome de lugares, nomes próprios, nós damos o nome de sujeito, substantivo próprio. Eu tenho aqui o substantivo próprio, tá bom? Aqui eu tenho um verbo, aqui eu tenho um artigo indeterminado, que é uma paciência. Então, ele mostrou o quê? Uma paciência. Paciência, gente, e coragem também são substantivos abstratos. Se eu tenho dois substantivos, a regra diz, quando eu tenho dois substantivos do mesmo gênero, o adjetivo a que eles se referem, né, ele vai ficar no singular ou no plural. Bom, então eles estão se referindo a quê? A paciência e a coragem. Então, a paciência e a coragem, eu posso dizer admirável ou posso dizer admiráveis. Segundo caso, se os substantivos estiverem no singular, os dois substantivos lá estiverem no singular e pertencerem a gêneros diferentes. Antes eu tinha dois femininos que pertencem ao mesmo gênero, né? Paciência e coragem, são dois femininos. E agora, se eu encontrar uma frase, precisar falar uma frase, escrever, com de dois gêneros diferentes, o masculino e o feminino, o que vai acontecer? O adjetivo deverá concordar com o mais próximo ou ir para o plural masculino. Como vocês podem ver, prevalece, né, o masculino na língua portuguesa. Não é nada de machismo não, tá? Analisando a frase. Roberto usou um casaco é um substantivo próprio, e uma camiseta, que é um substantivo próprio feminino. Epa, agora eu estou, né? Aqui que eu digo, Roberto usou um casaco e uma camiseta preta. As duas peças eram da cor preta. E aí, o que eu faço? Aí você tem essas duas possibilidades. Gêneros diferentes, o adjetivo, ele vai concordar com o mais próximo, que é camiseta, ou ele vai para o plural masculino, independente de estar perto ou não. Então, você pode optar em dizer que Roberto usou um casaco e uma camiseta preta, mas alguém pode perguntar, mas que cor era o casaco, né? Ou então você pode dizer Roberto usou um casaco e uma camiseta pretos. Aí não tem dubiedade de sentido, né? Fica claro que as duas peças eram na cor preta. Terceiro caso. Galera, não insistam, tá bom? Não existe a palavra menos. Não existe a palavra menos. Alerta. Não existe a palavra alertas no plural. Alerta existe, mas alertas não existe. Lembra que eu falei que existem palavras variáveis, são as que mudam para se adaptar a certas situações? Então, eu também falei das invariáveis, que são as palavras que elas não mudam, independente de estar diante de um masculino, de um feminino, de singular e plural. Elas vão permanecer da mesma forma. São aquelas pessoas, né, intransigentes, elas não mudam nunca, tá bom? Então, nós chamamos isso de advérbios. O advérbio é uma classe gramatical que ele é invariável, ele não muda. Então, menos não é artigo, não é um adjetivo, não é um pronome, não é um numeral, tá bom? Ele é um advérbio, então ele vai estar sempre menos, independente se adiante vem o feminino. Então, é pessoas. Porque é pessoas no feminino, eu não vou colocar menos pessoas. Não existe a palavra menos, então seria menos pessoas. Uns exemplos aqui. Há menos pessoas na sala. Lembram que está errado isso? Porque o menos ele é advérbio, os advérbios são invariáveis. O correto, há menos pessoas na sala. Explicação do caso da palavra alertas. Também não existe essa palavra alertas. O que existe é a palavra alerta no singular, porque está na condição de advérbio. Então, eles estavam alerta.
mesmo sendo aqui, ó, o pronome no plural e o verbo também estando no plural. Essa aqui é uma concordância verbal. Então, aqui, ó, ele vai ficar alerta no singular. É necessário, é bom, é proibido. Nosso quarto caso. Qual é a plaquinha correta? Proibida, entrada, proibida a entrada, proibido entrada de pessoas. Essa daqui e a última, proibido a entrada. Então, nós temos 4 placas com situações diferentes. E aí, qual que é a correta? Vamos lá. Se o substantivo, que é entrada, está acompanhado do artigo aqui feminino, ou pronome do caso reto, do caso oblíquo, do caso demonstrativo. Bom, necessário, proibido, etc. Concordam com o substantivo. Então, aqui, ó, a palavra é necessário, é bom, é proibido. Ela só vai flexionar, ela só vai concordar se existir um artigo. Se eu tirar o artigo daqui, ó, não vai flexionar, vai permanecer bom, necessário e proibido, que é o caso dessa frase. Então, quando eu tenho o artigo aqui, ó, na frente do substantivo, eu vou fazer a concordância normal. Se não tiver, aqui vai ficar no masculino, tá bom? Então, aqui está correto. É proibida a entrada de crianças. Se o substantivo não está acompanhado do artigo ou pronome, bom, necessário, proibido, etc., ficam no masculino e no singular, tá bom? Aqui, proibido entrada de crianças. Então, eu tenho 2 possibilidades. Voltando às placas. Tá certa a primeira? Proibida entrada? Não, porque proibida, né, só poderia ficar no feminino se eu tivesse um artigo aqui na frente. Proibida a entrada. Opa, essa tá correta. Por quê? Porque eu tenho um artigo aqui, então eu posso flexionar essa palavra, tá bom? Proibido entrada. Está correto, porque não tem um artigo na frente, tá bom? Proibido a entrada. Está errado, porque já que eu tenho um artigo, eu faço a concordância. Então, comecem a ficar de olho nessas placas que ajudam muito a você lembrar da regra. Aí tenho outros exemplos. Cerveja é bom ou cerveja é boa? Mesmo caso. Se não tem um artigo na frente da palavra do substantivo, tá? Aqui fica é bom. Agora, se eu colocar aqui a cerveja é boa, a lasanha é boa, o pudim é bom, aí eu vou fazer essa concordância, tá bom? Se não a concordância é correta, é bom, é proibido, é necessário. Coragem é necessário, tá certa? Só vai ser necessária se eu colocar o artigo na frente do substantivo abstrato feminino. Quinto caso, mesmo, próprio, kit, leso, incluso, anexo, obrigado. Então, entre outros, devem concordar normalmente com a palavra a que se faz referência. Então, essas daqui, elas vão variar, elas vão mudar de acordo com o substantivo. São palavras, né, que dá para flexionar, mais flexíveis. Ele mesmo, veja que ele é masculino, está no singular e aqui fica também do mesmo jeito. Eles, masculino e já está no plural, então eles mesmos, tá bom? Ela, feminino, aqui vai também mudar, tá bom? Vai ficar mesma. E no plural, elas, vai ficar mesmas. Então, voltando aqui, mesmo, próprio, kit, leso, incluso, anexo e obrigado, tá? Então, significa que eu, menina, digo obrigada.
tá bom? Porque eu estou me referindo, né, ao feminino, a ela. E os meninos falam obrigado, tá bom? Sexto caso, meio, meia, tá bom? E meio. Essas palavras, elas mudam bastante, tá bom? Na função de numeral, se eu estiver me referindo à metade, meio e meia, eles vão concordar ao substantivo. Vão concordar lá com o substantivo. Agora, se esse meio ele estiver na condição de advérbio, lembrando que os advérbios eles não mudam, independente do substantivo ser masculino, feminino, singular ou plural, tá bom? Se ele estiver na condição de advérbio, que quer dizer um pouco, tá bom? Meio significa um pouco em advérbio, aí é invariável. Vamos para o caso que para os exemplos ficam mais fáceis a compreensão, as compreensões. Na função de numeral, quando eu estou falando de número, de metade, de quantidade, tá bom? Você vai concordar a palavra que se refere normal. Então aqui, o trem trouxe 2 meias toneladas, tá bom? Então eu estou falando de quantidade. Quanto foi que o trem trouxe? Ele trouxe 1 tonelada, ele trouxe 2 toneladas, aí ele trouxe meia tonelada, ele trouxe 2 meias toneladas de pedra, tá bom? Comi meia laranja. Eu tô falando aqui de metade. Eu sei que você pegou a laranja e comeu só uma parte, tá bom? Que foi a metade. A metade significa 1/3, ok? Eu não tô falando aqui de um pouco. Eu tô falando de metade. Agora, gente, na função de advérbio, isso aqui traz muitas dúvidas. Quando ele estiver se referindo a um pouco, quando ele estiver falando mais do estado emocional, aí é invariável, ele não vai mudar, pois está se referindo ao estado. Exemplo, a mulher ficou meio cansada. Esse é o correto. Por quê? Porque eu não estou falando, gente, de metade, que a mulher ficou metade da cabeça para cima, ela ficou cansada. Perdão. Que a mulher, ela não ficou ao meio, assim, da barriga para cima, ela ficou cansada, e da barriga para baixo, ela não ficou cansada. Eu não estou falando de quantidade, eu estou falando do estado que ela se encontra. Então, quando eu estou falando do estado, aí, quando eu estiver me referindo a pouco, significa que é um advérbio e ele não vai mudar, independente de ser feminino, masculino, singular e plural. Então, se fosse homem, o homem ficou meio cansado, a mulher ficou meio cansada, eles ficaram meio cansados, tá bom? Então, ele não vai mudar nunca, ele é invariável, né? Aí, se fosse aqui, a mulher ficou meia cansada, a gente teria que cortar essa mulher ao meio, porque eu estou me referindo de metade. Ok? Então, essa é uma palhinha do que seja a concordância nominal, porque ainda há outros casos. Obrigada.